Olá, boa noite. A tragédia no Rio Grande do Sul. Número de mortos chega a 95. São mais de 130 desaparecidos. O governador Eduardo Leite diz que próximos dias serão de mais chuva e queda da temperatura. O governo federal envia mais 100 agentes da Força Nacional para auxiliar na segurança do Estado. O Senado aprova projeto que abre caminho para o envio de bilhões de reais ao Rio Grande do Sul sem necessidade de cumprir meta fiscal. E você vai ver também. O maior navio de guerra da América Latina partirá do Rio de Janeiro para o Sul amanhã, com 2 estações móveis para tratamento de água. STJ decide por unanimidade negar habeas corpus de motorista do Porsche. Empresário Fernando Sastre Filho será encaminhado para presídio de Tremembé. Faz o que pode, né, pessoal? Estamos aí ajudando, ó. Tá de boa aí, meu? Gente, aquela senhora não quer ajuda? Senhora! Baixou mais, tá? Vou fazer os registros aqui. As autoridades do Rio Grande do Sul atualizaram agora há pouco os números da tragédia no estado. Já são 95 mortos. Há mais de 207 mil pessoas, vou repetir, 207 mil fora de casa. Vamos direto a Porto Alegre conversar com o nosso enviado especial, o repórter Marcelo Oliveira, que nos conta como foi o dia. Marcelo, boa noite para você. Sabemos das dificuldades em Porto Alegre. Quero até saber como você está se virando aí, porque falta água. Sabemos que falta combustível em vários postos de gasolina. Ainda muitas equipes de salvamento. Por favor, nos conte um pouco sobre a situação e se você tem a impressão de que melhorou um pouco desde que você chegou ou se não, se continua muito caótico. Olá, Amanda, Augusto, boa noite para vocês aí no estúdio, boa noite a todos que nos assistem agora no Rede TV News. Sim, Amanda, continua muito caótico, porém ainda boas notícias. Mas atrás de boas notícias, numa região que está praticamente debaixo d'água, ainda vem muitos problemas. Novos problemas surgem, como você mesmo disse, a falta d'água é um dos principais problemas, a falta de energia. 170 mil pessoas aqui em Porto Alegre sem energia elétrica já há quase 2 dias. 85% da cidade completamente sem abastecimento de água, Amanda. Isso traz problemas para as regiões e outros bairros que estão bem longe aqui do Guaíba. Eu estou ao lado aqui, do ladinho aqui do Guaíba, acompanhando o trabalho das equipes de resgate, de buscas, e a todo momento, agora mesmo, menos de 5 minutos, eu escutei gente batendo palma. Aqui, quando você escuta aplausos numa região de resgate, é porque eles estão conseguindo trazer pessoas terra firme. É sempre um momento de muita emoção para todos quando a gente ouve. Eu estava aqui preparando para entrar ao vivo e aí eu vi barulhos de aplausos. Eu olhei para trás e eu vi que era uma lancha da Polícia Federal chegando cheio de gente, e isso é motivo de muita alegria. Infelizmente, foram confirmadas 95 mortes até agora. 48.399 pessoas estão nos abrigos públicos, 159 mil desalojados e 131 pessoas desaparecidas. Aqui, como eu disse, o maior problema agora tem sido a falta de água. Nós vamos mostrar ainda hoje aqui no Rede TV News o que isso está causando, inclusive na periferia de Porto Alegre. Amanda, Augusto. Perfeito, obrigado, Marcelo. Daqui a pouco nós voltamos com mais informações daí também. Além de voluntários, 42 aeronaves das Forças Armadas fazem as buscas no estado diariamente. Na região metropolitana, o medo aumenta a cada nova atualização do nível da água. Em Eldorado do Sul, mais de 90% da cidade está submersa. Existem apenas 2 formas de acessar o município: pela água ou pelo ar.
Foi com a ajuda de um Black Hawk, helicóptero da Força Aérea Brasileira, que a nossa equipe teve acesso ao município de Eldorado do Sul. Se não fosse a aeronave, medicamentos não chegariam ao município. Atualmente, a cidade se resume a um trecho da BR-290. No local, sobreviventes utilizam a estrada como casa. Sem banho e com poucos recursos, os principais pedidos são banheiros químicos e absorventes. Resgates são feitos 24 horas por dia. Quem consegue ser salvo se emociona. Como é que está a situação dentro da cidade? Tá horrível. Não tem como. Dá um caos total. Não sei. É horrível e... Não conseguiu salvar alguma coisa? Nada. Perda. Tudo. E agora, a partir de agora? Agora lutar, batalhar e pensar em Deus, que Deus existe. Deixou nós aqui com o nosso cachorro. É isso. Só agradecer a Deus por a gente estar aqui. A Marisol veio para Eldorado ser voluntária. Ela deixou os 3 filhos em casa para ajudar aqueles que perderam tudo pela água. Os meus filhos eu não sei, não tenho notícia desde que eu fiquei sem bateria faz 4 dias. E aí eu deixei os 2 menores com o maior, reparando eles para mim poder vir servir, senão eu ia ficar louca parada, entendeu? Na linha de frente, o Yuri está há dias fazendo resgates. Ele mora na zona norte de Porto Alegre, região que corre o risco de inundar. Mas mesmo de longe, ele acompanhou os primeiros passos da filha. O último contato que eu tive com ela foi ontem, e aí a minha esposa mostrou que ela estava começando, treinei ela para andar e eu não vi ela andando, mas eu tenho certeza que quando ela for maior ela vai entender o momento. Na cidade de Alvorada, bairros como Americana e Sumaré estão submersos há dias. Com a falta de água e luz, por aqui a ajuda de voluntários acaba sendo um conforto para os moradores. Eu não tenho nada de água, nem para nada, nem para tomar, nem nada, não tem. 2 dias já, né? Sempre tem anjos. O Rio Grande do Sul, apesar de tudo isso, é um povo muito abençoado. Deus há de proteger todos nós. Agora no chão, essa foi a forma que a nossa equipe encontrou de acessar as residências desse bairro. Só aqui, pelo menos 800 famílias precisaram deixar suas casas. Não tem descanso para ninguém. A nossa turma que estamos aqui, temos ronda de noite que estavam roubando as casas, saqueando, roubando televisão, roubando micro-ondas. Então nós montamos uma ronda na noite aqui para o pessoal poder, entendeu? E a mesma ronda da noite está de dia, não tem revezamento. Chamou, estamos indo. Exército, Marinha, Aeronáutica, governos e voluntários trabalham em conjunto para salvar o maior número de pessoas possível. Nós estamos passando dessa fase do resgate para a fase logística da operação, para permitir que as pessoas que sofreram tanto com o subir das águas e com o sofrimento de ter ficado sobre casas ou em regiões isoladas, a gente tente fazer chegar até elas com o mínimo de dignidade a comida e a água. É uma operação difícil devido à magnitude da área que foi atingida do estado do Rio Grande do Sul. Praticamente metade do estado do Rio Grande do Sul. É tão devastador, né? Você vê uma cidade como Eldorado do Sul, fiz uma rápida busca, que é um pequeno município no Rio Grande do Sul, tem 40 mil habitantes, pouco menos de 40 mil habitantes, segundo o censo de 2022 do IBGE, e está debaixo d'água. Quer dizer, essas 40 mil pessoas, provavelmente grande parte delas perdeu absolutamente tudo que tinha. Igor, diante disso, você nos traz boas ou más notícias da previsão do tempo? Tem mais chuva esperada nessa região do país para os próximos dias? Vamos lá, boa noite, Amanda, boa noite, Augusto. Boa noite para você que está em casa. Sim, a partir de amanhã volta a chover e eu vou explicar o porquê que tem chovido tanto lá no sul do país. Olha, existe uma frente fria estacionária lá na região sul, por isso formam as nuvens de chuva. Olha, também tem um corredor de umidade que sai do Amazonas e vai à direção ao sul do país e aí por isso essas nuvens ficam carregadas. Só que também existe um bloqueio atmosférico que é esse no centro do Brasil, que é essa onda de calor que nós estamos vivendo. Ela que impede
que toda essa umidade se espalhe para o restante do país. Por isso, essa chuva tão concentrada. Olha, a chuva perdeu força no fim de semana, o sol apareceu, mas a partir de amanhã volta a chover. Em menos volume, mas como o solo está encharcado, ainda tem risco de alagamentos, viu? Também chove amanhã em grande parte da região norte por conta da zona de convergência intertropical. No Nordeste, a chuva se concentra entre o Maranhão e o litoral da Bahia. Agora, falando em temperaturas, olha, a máxima no Sudeste pode chegar aos 37 graus no Rio de Janeiro, 28 graus em Belo Horizonte e 32 graus em Vitória, no Espírito Santo, sem previsão de chuva. Em São Paulo não muda muita coisa, também esquenta. Olha, os termômetros registram 32 graus amanhã e na quinta-feira e 30 graus na sexta-feira. No restante do país, os termômetros ficam na casa dos 30 graus, como a gente vê aqui no mapa, com a máxima chegando aos 38 graus em Cuiabá e 34 graus em Manaus. Amanda, Augusto. Obrigado, Igor. Até amanhã. Amanhã é o último dia para regularizar o título de eleitor. O prazo só será estendido em 15 dias, claro, para o Rio Grande do Sul, por causa da situação de calamidade pública. Para conseguir votar nas eleições deste ano, a consultora financeira Daniela foi ao TRE para trocar o domicílio eleitoral. A gente precisa ir atrás do direito da gente, né? E a gente só pode ir atrás se a gente fizer a nossa parte também. Aqueles eleitores que estão com o título cancelado são aqueles que devem realmente procurar a Justiça Eleitoral para regularização. Mas nós também atendemos muitas pessoas querendo transferir seu título, domicílio eleitoral, né? Tirar só a biometria, coletar a biometria e também muitos pedidos de alistamento de novos eleitores. Cada pessoa pode verificar a situação do título no site do Tribunal Regional Eleitoral. Ao fazer a consulta, se tudo estiver regular, o eleitor estará apto para o voto. Mas se aparecer cancelado, é hora de ir em busca do atendimento presencial. A regularização do título eleitoral nos locais de atendimento do TRE é muito simples. Basta levar um RG ou a CNH, um comprovante de residência e a comprovação da quitação militar, no caso dos homens. Um eleitor que está com título cancelado e porventura não possa votar nas eleições de 2024, ele vai ter mais multas eleitorais a pagar. E junto com o cancelamento do título, pode gerar o cancelamento do CPF e aí várias repercussões na vida civil. Desde não receber salário, no caso de servidor público, não poder participar de concurso público, não poder tirar passaporte. Então essas são algumas consequências que o eleitor pode enfrentar com o cancelamento do título. De janeiro a abril deste ano, foram cerca de 6 milhões de atendimentos para a regularização do título eleitoral em todo o Brasil, segundo o TSE. Só aqui em Fortaleza, aproximadamente 30 mil pessoas se apressaram em resolver a situação nos últimos 15 dias. Para cumprir o exercício de cidadão, o videomaker Josias Gabriel reservou o dia só para registrar a biometria. Para a gente poder escolher, né, os nossos candidatos, quem que vai representar a gente como sociedade. Foi fácil? Foi, tranquilo. Rápido? Rápido. O título, ele meio que é uma liberdade da população de fato poder escolher seus representantes. E regularizar, né, atualizar é muito fundamental para a pessoa estar ligada na política, de fato. A Advocacia Geral da União pediu hoje que a Justiça Federal determine um prazo de 15 dias para o pagamento de cerca de 79 bilhões de reais pelas mineradoras Samarco, Vale e BHP, responsáveis pelo rompimento da barragem do Fundão em Mariana, Minas Gerais. Esse valor é referente à condenação das empresas por danos morais. O dinheiro será usado para garantir medidas de reparação nas áreas atingidas. O rompimento da barragem causou a morte de 19 pessoas em 2015. Pedro, olha o caos aqui na Matias, Pedro. Olha isso aí, Pedro. Aí. Imagem da ponte, olha a casa do Valdir.
Vira total, vira total. O Senado aprovou o decreto legislativo que permite que o governo federal libere recursos para o Rio Grande do Sul, sem cumprir o teto de gastos. O repórter Igor Damasceno está ao vivo em Brasília e traz as informações para a gente. Boa noite para você, Igor. Essa aprovação foi rápida, né? Como não poderia deixar de ser. Exatamente, pedi urgência, né, Augusto? Boa noite a você, também a Amanda, boa noite a todos que nos acompanham. A aprovação no Senado aconteceu 24 horas depois que o presidente Lula assinou o projeto de decreto legislativo. Ontem, a Câmara dos Deputados também já tinha aprovado esse texto. Nas duas casas, a votação foi de forma simbólica. Agora, as equipes econômica e social do governo esperam o contato das prefeituras para começar a liberar esse recurso para essas prefeituras. O contato deve começar a ser feito assim que o nível do Guaíba baixar, porque dessa forma os prefeitos vão conseguir avaliar todos os estragos e calcular o valor do prejuízo. Agora, hoje, o ministro da Comunicação Social, Paulo Pimenta, ele chamou a atenção para a disseminação de notícias falsas. Paulo Pimenta protocolou uma representação pedindo que a Polícia Federal investigue páginas em redes sociais, também influenciadores e até políticos. Entre eles está o deputado Eduardo Bolsonaro, porque ele publicou no X um texto dizendo que o governo federal demorou 4 dias para enviar reforços ao governo do Rio Grande do Sul, algo que é totalmente falso. O ministro Paulo Pimenta disse que é inaceitável que políticos utilizem essa situação trágica para mentir e atacar opositores. Vamos ouvir. Tem gente trabalhando 24 horas por dia, 4 dias sem dormir, as pessoas colocando a vida em risco para salvar as pessoas, enquanto isso tem uma indústria de fake news alimentada por parlamentares, por influencers, por pessoas que se dedicam a atrapalhar o esforço que está sendo feito para salvar a vida. Bom, já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, prepara um pacote de medidas que deve ser anunciada para minimizar os impactos econômicos causados por essa catástrofe ambiental. Entre as principais medidas está, por exemplo, a suspensão do pagamento da dívida que o Rio Grande do Sul tem com a União. O valor dessa dívida é em torno de 90 bilhões de reais e com essa decisão do ministro, esse valor só volta a ser pago pelo Estado quando acabar o período de calamidade pública, que está previsto para acabar no fim deste ano, em dezembro. Inclusive, esse pacote de medidas foi discutido na sala de situação montada pelo governo federal. Sobre esse assunto, nós preparamos uma reportagem. Vamos acompanhar. Essa foi a 5ª reunião da sala de situação que analisa a catástrofe climática no Rio Grande do Sul. Segundo o governo, 1 bilhão e 300 milhões de reais já estão garantidos para o Estado. 542 milhões já está na conta dos municípios. 542 já está na conta. 246 milhões a previsão que possa estar na conta dos municípios até o final desta semana. São emendas que já havíamos autorizado desde sexta-feira. Temos 480 milhões de reais em transferências especiais, são aquelas emendas parlamentares indicam direto e para o Fundo de Participação dos Municípios, que elas dependem da aprovação no Congresso Nacional, a quinta-feira, expectativa da sessão, uma mudança da lei de diretrizes orçamentárias. O decreto legislativo reconhece a situação de calamidade pública nos estados e com a aprovação do Congresso, o Poder Executivo vai liberar dinheiro à medida em que os prefeitos solicitarem. O sistema viário do estado colapsou. A capital Porto Alegre, nesse momento, está com 83% de sua cidade comprometido o abastecimento de água. Então, a colheita, a agricultura, todo está comprometido. Então, por todas as razões, será necessário um aporte bilionário.
O Congresso também analisa outras medidas. A Frente Parlamentar da Agropecuária quer suspender o pagamento de crédito rural que foi concedido aos produtores gaúchos. E a Comissão Mista de Orçamento analisou a liberação de mais recursos ao Estado. Hoje, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, autorizou o envio de mais 100 agentes da Força Nacional para o Rio Grande do Sul. Ao todo, 220 agentes devem ajudar em ações de resgate e ajuda humanitária. A decisão de Lewandowski atende a um pedido do ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, após denúncias de que casas alagadas estão sendo saqueadas e até de estupros em abrigos. Já o Ministério da Fazenda prorrogou o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. Os moradores de cidades afetadas pelos temporais vão ter até 31 de agosto para prestar contas com a Receita Federal. Fuzileiros da Marinha partiram hoje do Rio de Janeiro para reforçar ajuda ao Rio Grande do Sul. Eles levaram um hospital de campanha para atender as vítimas das chuvas. No pátio da base aérea do Galeão, os fuzileiros navais receberam as últimas orientações antes do embarque para Canoas, no Rio Grande do Sul, e juntos fizeram uma oração. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Os militares levaram o hospital de campanha, que é operado pela Unidade Médica Expedicionária da Marinha, para atender as vítimas das chuvas. 40 leitos serão disponibilizados. Serão atendimentos médicos da parte clínica, pediátrica, teremos também a possibilidade de ortopedia, pequenos procedimentos de cirurgia geral e teremos ali também toda uma composição de outras pessoas da área de saúde, como também psicólogos, enfermeiros, farmacêuticos, assistente social, inclusive também estará lá o nosso capelão naval também para poder nos orientar em relação a isso e nos ajudar lá junto à população. Ao todo, serão 300 fuzileiros navais do Rio envolvidos na ação. Eles também vão operar com apoio de viaturas e embarcações que serão usadas na desobstrução de vias e resgate de pessoas ilhadas, além de transporte e distribuição de donativos. Até amanhã, a Marinha também vai enviar 4 navios com equipamentos e água potável. Fabiana soube do embarque da tropa e levou sua contribuição. Ela é diabética e arrecadou insulina para doar aos pacientes do Sul. O diabético ele não vive sem insulina, então ele precisa de insulina. Então quem puder fazer essa doação, faça a doação. A gente não pode esperar, entendeu? Hoje, o Rio de Janeiro, os pacientes, não foi a indústria farmacêutica, foram os pacientes com diabetes do Rio de Janeiro fizeram essa doação. Foi uma doação que arrecadamos agora entre 8 horas da manhã e 11 horas da manhã. Conseguimos mais de 1.000 insulinas e insumos. Desde a última sexta-feira, o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro enviou 66 militares. A força-tarefa é formada por profissionais de saúde e especialistas em desastres naturais. Os agentes já fizeram mais de 70 resgates em áreas alagadas. A previsão é enviar mais bombeiros e cães farejadores para ajudar no trabalho. A gente ainda tem notícias de que as pessoas estão ilhadas, isoladas, precisando de medicamentos, precisando de alimento, água potável e infelizmente também temos a notícia de que pessoas estão sendo assaltadas, roubadas, então vamos dar também segurança para a comunidade gaúcha. E também entre os barcos que serão enviados pela Marinha para auxiliar a população gaúcha está o maior navio de guerra da América Latina. O Atlântico deve levar 8 barcos de médio e pequeno porte para ajudar no resgate das vítimas das enchentes e também 2 estações móveis para tratamento de água. Polícia Civil do Rio de Janeiro e o Ministério Público Federal prenderam um policial e um advogado. Ambos são acusados de envolvimento com a milícia de Antônio da Silva Braga, o Zinho, preso no fim do ano passado. O policial civil Caio Portelo Porto foi preso em casa na Tijuca, zona norte do Rio. As armas dele foram apreendidas. Já o advogado Vitor Almeida Martins foi preso em Jacarepaguá, na zona oeste da capital. O policial foi encaminhado à Corregedoria da Polícia Civil e o advogado foi conduzido à sede da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas para prestar depoimento.
De acordo com a polícia, Caio teria acessado pelo menos 19 vezes os bancos da Polícia Civil. O objetivo era descobrir informações que pudessem atrapalhar as investigações contra milicianos. As investigações da Draco comprovaram que o policial civil realizava sistematicamente consultas indevidas, uma verdadeira devassa no banco de dados da Polícia Civil, em inquéritos sigilosos, inquéritos em andamento, com a finalidade de repassar tais informações a milicianos da Zona Oeste, comandados pelo Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho. E essas informações eram repassadas por meio do advogado, também preso. O miliciano Zinho, considerado o criminoso mais procurado do Rio de Janeiro, se entregou à Polícia Federal em dezembro do ano passado. Ele foi levado para um presídio federal no Mato Grosso do Sul. O policial Caio e o advogado Vitor foram denunciados por violação de sigilo funcional e milícia privada. O Superior Tribunal de Justiça negou o habeas corpus para libertar o empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, condutor do Porsche que matou um motorista de aplicativo na zona leste de São Paulo no fim de março. A repórter Estela Freitas acompanha o caso e tem mais informações. Oi, Estela, já se sabe onde o empresário vai ficar preso? Oi, Amanda, uma boa noite a você, boa noite a todos. Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária, o empresário Fernando Sastre de Andrade Filho deu entrada agora há pouco no Centro de Detenção Provisória 2 de Guarulhos, na Grande São Paulo, por volta das 7 horas. Mas mais cedo, ao negar o pedido de habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça determinou que ele seja transferido para a penitenciária de Tremembé, no interior paulista, aquela penitenciária que é conhecida, na verdade, como Presídio dos Famosos, onde são levados os criminosos de casos de grande repercussão. Esse foi um pedido da defesa, então essa decisão atende ao pedido da defesa de Fernando Sastre Filho. E ele passou por audiência de custódia no começo da tarde aqui no Fórum Criminal da Barra Funda, na capital paulista, apenas para verificar se houve alguma ilegalidade enquanto ele foi preso preventivamente. Como estava tudo em ordem, segundo o Tribunal de Justiça, foi mantida essa prisão. Eu conversei também com um dos advogados dele aqui, que me disse que recebeu com naturalidade a negativa do habeas corpus e que vai recorrer da decisão. Só para a gente relembrar, Fernando Sastre de Andrade Filho responde pelos crimes de homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar, lesão corporal e fuga do local do acidente. Amanda, Augusto. Obrigado, Estela. A polícia do Rio de Janeiro prendeu hoje mais um homem suspeito de negociar a venda das 21 armas furtadas do arsenal de guerra do Exército em Barueri, na Grande São Paulo, no ano passado. Luiz Cláudio Severo dos Santos foi encontrado em uma comunidade da Zona Norte. Ele também é investigado por integrar um esquema de lavagem de dinheiro. No mês passado, foi preso outro suspeito de negociar as armas. Segundo as investigações, os dois juntos acumulam extensa ficha criminal. A Polícia Federal fez buscas em endereços de pessoas ligadas ao ex-presidente do União Brasil, Luciano Bivar, durante a Operação Stasis, que investiga ameaças contra o atual presidente do partido, Antônio Rueda. Os agentes foram às ruas para cumprir 5 mandados de busca e apreensão no interior de Pernambuco. 2 pessoas próximas a Luciano Bivar são os alvos da ação. As investigações foram autorizadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, uma vez que os envolvidos possuem foro privilegiado. Em março deste ano, um incêndio nas casas de praia de Antônio Rueda e da irmã dele, tesoureira do partido, foi relacionado a Luciano Bivar, rival político de Rueda. Ele nega qualquer participação. Além do incêndio, a polícia também investiga ameaças de morte que teriam sido feitas por Bivar. Em São Paulo, uma operação da polícia prendeu suspeitos de atuar em uma rede de agiotagem e lavagem de dinheiro do PCC. Os investigados ofereciam empréstimos às vítimas com juros abusivos que chegavam a 300% ao mês. Em caso de não pagamento, elas eram ameaçadas e extorquidas. Os suspeitos são integrantes do primeiro comando da capital, o PCC, e usavam o nome do grupo para intimidar as vítimas. 11 mandados de prisão
e 17 de busca e apreensão foram cumpridos durante a Operação Califa na capital paulista e em 6 cidades do interior do estado. 9 prisões, 6 armas apreendidas, sendo um fuzil, tá? R$65 mil, tanto em dinheiro, bem como em cheques, celulares, joias apreendidas. O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou à Justiça o ex-vereador Gabriel Monteiro. Ele é acusado de abuso de autoridade ao invadir instituições de acolhimento. Segundo o MP, isso aconteceu pelo menos 3 vezes em 2021, sem ordem judicial, aviso prévio e autorização da direção. A denúncia destaca que Gabriel Monteiro se aproveitou do momento em que funcionários abriram o portão para dar informações e invadiu os locais com equipe de filmagem. A defesa dele diz que todas as atitudes foram pautadas pela legalidade. O ex-vereador está preso desde novembro de 2022 pelo crime de estupro. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, é a nova presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Depois de 2 anos sob o comando do ministro Alexandre de Moraes, a ministra ocupará a função pela 2ª vez. No cargo até agosto de 2026, Carmen Lúcia será responsável por conduzir as eleições municipais em outubro deste ano. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou hoje o projeto que recria o seguro obrigatório para veículos, o DPVAT. A proposta deve aumentar a arrecadação federal. O seguro obrigatório de veículos terrestres, conhecido como DPVAT, foi suspenso em 2021. O projeto retoma a cobrança, agora com o nome de SPVAT, Seguro Obrigatório para Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito, que será administrado pela Caixa Econômica Federal. A cobrança poderá ser feita já a partir do ano que vem, juntamente com o IPVA. A taxa a ser paga pelos motoristas, assim como o valor da indenização, serão definidos pelo Conselho Nacional de Seguros Privados. O relator e líder do governo no Congresso, Jacques Wagner, afirmou que o valor cobrado deve ficar entre R$50 e R$60 por ano. A aprovação do projeto faz parte de um acordo entre governo e Congresso para aumentar a arrecadação. Um artigo incluído no texto permite que o governo antecipe em 2 meses a abertura de crédito suplementar em caso de superávit fiscal. Isso deve abrir uma folga de 15 bilhões e 700 milhões de reais já no orçamento deste ano. O dinheiro será para compensar a derrubada dos vetos do presidente Lula às emendas parlamentares. A votação dos vetos está prevista para esta semana. Se você me ouve, grite ou faça barulho! Aí. E assim que estamos, já. Segundo andar, quem tem segundo andar fica no segundo andar. Moradores de áreas alagadas da Grande Porto Alegre resistem em sair de casa esperando o nível da água baixar. Em alguns bairros da capital gaúcha, a falta de água potável prejudica milhares de pessoas. A notícia sobre o racionamento de água causou uma corrida aos supermercados. Na periferia da capital gaúcha, os moradores desesperados recorrem à água da rua. Aqui tem uma nascente. A Simone já fez várias viagens com os garrafões. O bairro onde ela mora está sem água desde sábado. Mesmo não sendo potável, é a única alternativa para as famílias. Para abastecer balde, para banheiro, isso aqui não dá para tomar, mas para limpeza da casa, se a gente arrisca, estamos fervendo para tomar banho, para lavar louça. A gente pedia às autoridades pudessem mandar um caminhãozinho pipa aqui para ajudar a gente, né, pelo menos para tomar. Né? Porque essa aqui é Partenon. Hoje, 2 das 6 bombas de tratamento de água estão funcionando. Mesmo assim, pelo menos 80% da cidade está sem água. A falta de energia atinge 170 mil residências.
O nível do Guaíba teve uma pequena queda. Com isso, a água baixou um pouco em alguns bairros, mas a cheia histórica ainda traz muitos transtornos. E com a previsão de mais chuva para esta quarta, há uma corrida para retirar aqueles que ainda estão resistentes em deixar as casas alagadas em Eldorado do Sul, na Grande Porto Alegre, pois acreditam que a água vai baixar. Algumas pessoas não têm informações suficientes, acreditam que a partir do momento que o lago vai baixar, isso vai ser rápido, mas a gente tem aí uma previsão de alguns dias para que a situação de normalidade possa voltar e, de repente, ter acesso via terrestre até essas regiões. Os que aceitam resgate chegam neste shopping. Aqui, voluntários fazem uma triagem e encaminham os resgatados para abrigos. Junto com as pessoas, também chegam animais de estimação. O Diogo leva cachorros que estão sem os donos para um abrigo. Eu fui conhecer. Os animais encontrados por voluntários nas áreas alagadas estão sendo trazidos para galpões como este aqui. Aqui é um lugar que serve de abrigo para estes animais até que eles se reencontrem com os donos. Uma ONG está trazendo veterinários e ração para que esses animais sejam cuidados, num lugar bem longe do Guaíba, onde não há risco de novas inundações. Milhares de animais já foram resgatados e eles também precisam de doações, como vermífugos e antipulgas, ração, pote para alimentação e água potável. E toda ajuda é bem-vinda, já que a situação de calamidade ainda vai levar mais alguns dias. Hoje, com o aumento do nível da Lagoa dos Patos, a região sul do estado perdeu todos os acessos à Grande Porto Alegre. O transporte hidroviário foi suspenso e o trânsito pela BR-116 está bloqueado e não há previsão de retorno dos serviços. Também nesta terça-feira, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente confirmou que um jacaré foi visto nas ruas alagadas do bairro Menino Deus. O órgão afirma que o animal é de pequeno porte e não é agressivo, mas pede que as pessoas fiquem longe. O deslocamento do jacaré está sendo monitorado por um biólogo voluntário. E algumas agências dos Correios de diversos estados recebem doações e transportam gratuitamente para os atingidos pelas inundações no Rio Grande do Sul. Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Bahia, Pernambuco e o Distrito Federal começaram hoje a receber os donativos. As doações podem ser entregues em mais de 2.000 agências durante o horário de atendimento. Essa doação será direcionada sem nenhum custo para você. Até dia 31 de maio, nós estaremos recebendo essas doações e encaminhando à medida que o Rio Grande do Sul nos demande e para as regiões que eles nos demandam. A estatal vai enviar também mais de 50 toneladas de itens apreendidos pela Receita Federal. Procure sempre deixar bem embalado. Se você for doar calçados, junte os pares. As roupas também, se você puder identificar o que é, o tamanho que é, também nos facilita bastante. A campanha começou nesta segunda-feira nos estados de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. 200 toneladas de alimentos foram arrecadadas. As primeiras remessas de doações vão ser encaminhadas aos atingidos nos próximos dias. Em Belo Horizonte, o Servas, Serviço Social Autônomo de Minas Gerais, também recebe doações. Na sede da organização, a movimentação foi grande durante todo o dia. Eu vi que vai vir uma massa de ar frio lá e eu resolvi trazer vários agasalhos, porque eu acho que vai poder ajudar muito o pessoal de lá. Nessa hora a gente tem que ajudar as pessoas, ajudar os nossos irmãos gaúchos, porque eles estão passando por uma fase muito difícil, uma dificuldade muito grande. Esta sala está cheia de embalagens de água mineral. Nesta outra tem até ração para pet. Os funcionários se desdobram para fazer a triagem e separar tudo. O primeiro carregamento já foi enviado. Nós encaminhamos, juntamente com a Defesa Civil, 72.000 unidades de fralda descartável, fralda infantil e itens de material de limpeza e de higiene pessoal. Para doar é preciso avaliar o estado de roupas, calçados e cobertores. No caso dos alimentos, a data de validade deve ser conferida. Procurar fontes oficiais e confiáveis para fazer as doações também é importante. Entregue para uma entidade que você já conheça, para uma entidade que você já sabe, que já trabalha como Servas, que há mais de 70 anos atua no Estado. A Defesa Civil do Estado disponibilizou o Pix para a conta SOS Rio Grande do Sul. No site da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul, profissionais de saúde também podem se candidatar para trabalho voluntário. A Defesa Civil de Porto Alegre divulga os locais de entrega de doações no site da Prefeitura. Não podemos desanimar.
Então, o pouco, de repente, pode tornar-se muito para aquecer alguém. Gaúchos que vivem em São Paulo e têm família no Rio Grande do Sul estão angustiados com o avanço da enchente na região. Rosângela costuma levar os filhos para passar as férias de julho e dezembro no Rio Grande do Sul. Uma época especial para rever os familiares que moram por lá. Mas hoje o sentimento é de tristeza. Toda essa região que está destruída era um ponto turístico da gente, que a gente gostava de passar as férias lá. Levei meus filhos para conhecer a região lá também, eles adoravam também, mas infelizmente está tudo destruído. Paulinho aqui, ó. Essas imagens foram feitas quando um grupo visitava o bairro à procura de vizinhos ilhados. Valdilei, que mora em Porto Alegre, estava na embarcação. Ele recebe pedidos de socorro e procura ajudar. Recém o cara me mandou um áudio, o meu amigo, ele até trabalhou comigo, disse que lá ali no Matias Velho, num abrigo, já tá faltando água, tá faltando comida pro pessoal, tá fazendo um monte de coisa, que eles não estão conseguindo chegar até o abrigo, entendeu? Mesmo com muita dificuldade, ele ajuda como pode. Tem um casal ali na minha casa, que eu tô lá de Matias Velho. Um casal que tava em casa, o cachorro deles, mas não dá, eu moro num apartamento pequeno, não tem como abrigar muita gente. Hoje, ontem de noite lá em casa já faltou água também. Essa passarela está interditada. Ele conseguiu autorização e mostra parte do bairro inundado. A Defesa Civil do Estado de São Paulo participa do esforço para resgatar e atender vítimas das inundações no Rio Grande do Sul, enviando para o estado gaúcho equipes médicas, bombeiros, o pessoal de geologia, além de cães farejadores, helicópteros e embarcações. As equipes estão concentradas na cidade de Santa Cruz do Sul, de onde eles se deslocam para auxiliar nos trabalhos. Aqui os agentes auxiliam no transporte de doações. Essas imagens de satélite divulgadas também pela Defesa Civil de São Paulo mostram o impacto causado pela enchente. A primeira foto mostra a região da Grande Porto Alegre no dia 21 de abril, antes da tragédia. A segunda, a mesma área, mas no dia de ontem, completamente debaixo d'água. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar de São Paulo também auxiliam nos resgates dos moradores das áreas alagadas. Nesta imagem, eles mostram o salvamento de um recém-nascido. Nesta outra, fazem o resgate de um paciente com síndrome metabólica. Helicópteros da PM ajudaram ainda com o transporte de carregamento de água potável, que já está em falta. A maior dificuldade atualmente realmente é a comunicação, porque como muitos lugares tiveram a rede elétrica e a rede de internet afetada, é difícil desses lugares a gente saber as necessidades das pessoas. E esses lugares, alguns deles coincidem com lugares que tiveram interdição nas rodovias próximas. Então, somada aí a dificuldade de locomoção com a dificuldade de comunicação, é bastante complicado da gente conseguir entender o que essas pessoas estão precisando. O Instituto Brasil-África traz para o Brasil a exposição inédita Mandela, ícone mundial de reconciliação, com a colaboração da Fundação Nelson Mandela de Joanesburgo, na África do Sul. A mostra, que irá percorrer várias cidades brasileiras, estreia hoje em Brasília, no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek. O repórter Marcos Amoroso tem os detalhes sobre essa exposição, que é um mergulho na vida de um dos principais líderes políticos que o mundo já teve. Boa noite, Amanda, Augusto e a todos que nos assistem. Eu estou aqui na área de desembarque do Aeroporto Internacional de Brasília, onde aconteceu há pouco a cerimônia de abertura da exposição Mandela, ícone mundial de reconciliação, organizado pelo Instituto Brasil-África, em parceria com a Nelson Mandela Foundation. São 48 painéis que retratam momentos marcantes da vida de Nelson Mandela, desde a infância até assumir a presidência da África do Sul, e também todo o legado que ele deixou ao mundo. Aqui a gente consegue
consegue ver, por exemplo, o nosso cinegrafista Ailton vai nos mostrar algumas imagens dos primeiros discursos que Nelson Mandela fez na liderança do movimento contra o apartheid na África do Sul. Aqui também temos outras imagens referentes à vida dele. Em uma delas, ele está até como lutador, um momento que a gente não está acostumado a ver do grande líder Nelson Mandela. E mais para frente aqui a gente tem também uma outra imagem que mostra a Robben Island, onde Nelson Mandela ficou preso durante 27 anos até sair e assumir a presidência da África do Sul. Eu vou conversar agora com o João Bosco Monte, que é presidente do Instituto Brasil-África, que vai nos dizer aqui, né, professor, qual é a lição que a gente pode trazer, que Nelson Mandela traz nesse contexto de tantos conflitos mundo afora? Quando a gente pensa na figura do Nelson Mandela, vem a ideia de alguém que ficou preso 27 anos, que tinha muito rancor, muito ódio. Ao contrário, Mandela, quando saiu da prisão, chamou para a mesa de negociação pessoas diferentes, mesmo com ideias diferentes, adversários, mas que não eram inimigos. E o Mandela sabia claramente que, sentado à mesa, podia chegar a uma resposta para o bem do país, para o bem do continente africano e para o bem do mundo. Nesse momento de tanto conflito, tanta beligerância, tanta guerra aqui e acolá, no mundo, no Brasil, em vários lugares do planeta, Mandela traz para nós a expectativa, a perspectiva de que sim é possível trazer uma resposta comum para um bem comum. É isso mesmo, então como a gente já disse aqui, obrigado professor, a exposição traz esse legado e se você for daqui de Brasília ou for passar por aqui nos próximos dias, vale a pena vir conferir sim a exposição Mandela, ícone mundial de reconciliação, que fica até dia 10 de junho aqui no piso de desembarque do Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek. É bom reforçar que a entrada é gratuita e livre para todos os públicos. Então volto com vocês aí no estúdio. O Rede TV News fica por aqui, amanhã tem mais. Uma boa noite para você. Boa noite, até amanhã.